Bom, é isso aí. Voltamos às atualidades. Como eu falei, vamos começar com o Dr. Danelon e cumprimentá-lo, psicólogo, o homem está sempre aqui e é titular do programa. Ô Danelon, uma satisfação novamente. Satisfação é toda minha, doutor João, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para trocar ideias. Já estava saudoso desse momento de estar com você, amigo da Otiora, e com o amigo doutor João. É isso aí. Bom, Danelon, o tema aqui, o estresse pós-traumático. A pessoa passa em determinado momento, um exemplo, você foi assaltada, e aí? Aquele estresse, um exemplo, mas o Danelon vai colocar isso bem. Eu quero saber como lidar com isso, o pós mesmo que nós estamos colocando, porque a pessoa fica aí angustiada, e com razão. Fica muito angustiado, doutor João, e precisa ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar que vai ajudar esta pessoa a se restabelecer novamente em termos do seu emocional. É o médico, é o profissional da área da psicologia, da psiquiatria. Em alguns casos tem que entrar com um ansiolítico, com um calmante, para que essa pessoa volte a si. É uma situação extremamente angustiante. Imagine o senhor, a senhora, aquela pessoa que sofre um sequestro relâmpago, por exemplo. Aquela situação onde que a pessoa é o inusitado, é o novo. Então ela não pode reagir porque isso vai custar a sua vida. Ela não pode reagir porque pode custar a vida de uma pessoa muito próxima a ela, um parente, um filho, um marido, enfim. Então é aquela situação de imobilismo, que a pessoa recebe aquele impacto tão grande que nós chamamos de trauma, e depois, quando vai passando o tempo, parece que a pessoa tem aquele feedback, aquelas lembranças daquele fato que ocorreu. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos observado, doutor João e amigos da Otiora, situações muito frequentes dessa parte. Então, são situações que a gente tem que trabalhar de uma forma muito, muito calma, muito tranquila, para restabelecer novamente o emocional dessa pessoa que está muito abalado, muito aflorado. Porque, Danelon, se deixar, isso aí é uma abertura para, até vou colocar assim, uma doença bem, a gente abre o leque em vários locais, não só na parte psíquica, mas em doenças que às vezes atinge até o somo corpo. Não tenha dúvida, a pessoa começa a sofrer de insônia, a pessoa começa a sofrer de uma anorexia, não se alimenta direito, fica com aquela situação, parece que aquela situação vai acontecer a qualquer momento. É toda uma sensação, doutor João, de desconforto que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, o profissional tem que ser muito sutil, muito hábil para trabalhar com essa pessoa, para que ela consiga superar esse momento. O estresse pós-traumático, estresse, aquela sensação de a pessoa ficar bastante tensa, pós-traumático, depois de uma situação em que ele não controla e nem pode controlar, porque é de uma forma tão abrupta, tão violenta, que é pego de surpresa. Então o amigo pode perguntar, então a gente tem que se preparar para o trauma? Não, a gente pode evitar situações que podem desencadear situações outras. Ter cuidado, ter zelo, mas não a um extremo para não cair de um outro lado. Então são situações que a gente tem que saber viver e conviver, infelizmente, numa sociedade violenta e que parece que está cada vez mais violenta, e as pessoas que nos violentam estão cada vez mais impunes. Essa é a sensação que nós temos como povo, como gente, como habitante desse país. E que revolta, né, Danelon? Totalmente. Então, casos que nós infelizmente, parece que a violência, doutor João, está sendo banalizada. Parece que a violência entra na nossa casa e a gente fica perguntando, bem, é mais um caso longe, mais um caso distante, mas as coisas estão cada vez mais se aproximando. E esses programas, infelizmente, não é crítica, porque tem pessoas que se alimentam dessas desgraças, doutor João, faz com que cada vez mais tenha audiência, ou seja,
A desgraça parece que vende para algumas pessoas, parece que eles se alimentam do sangue humano, parece que aquilo faz parte do nosso dia a dia e não pode fazer parte do nosso dia a dia, porque são aberrações, são situações sociais que nós devemos combatê-la através da nossa vigilância constante e termos mais educação, mais formação e principalmente mais Deus no coração de todos nós. É verdade. Bom, olha bem, esse ano é um ano de eleições. Aquele candidato à presidência que no seu programa tiver inserido, junto com outros também, programas também, na segurança, olha, tem quase certeza que a população vai caminhar junto. Você não acha? E principalmente, doutor João, se me permite, eu acho que tem que investir na educação. Verdade. Não é só falar que precisa investir, é investir nos professores, é valorizar essa classe. Porque um país desenvolvido é um país educado, é um país bem formado. Mas quem é que vai formar? Esses marmanjão que estão aí não adianta mais. É começar agora de base para orientar. Orientar o quê? Civismo nessas crianças que estão crescendo no meio de tanta violência. Então, olha bem, educação, como o Danelon falou, segurança, saúde, aí vem outro leque aí. Mas esses 3 itens, Danelon, eu acho que a gente tem que não cansar de bater aqui. Doutor João, por que nós não temos um país com tipo FIFA? Por que alguém estrangeiro e dão ordem e nós acatamos? Que submundo é esse que nós vivemos? Que país vira-lata é esse que nós somos? Isso depende de nós brasileiros. Nós brasileiros que temos que tomar conta disso e não aceitar e revoltar, não com truculência, mas com inteligência, gente. Com inteligência, falou a verdade. Temos que trabalhar a inteligência desse povo, ou esse povo foi renegado para viver sempre no submundo. Eu não aceito, eu não acato, porque nós viemos nesse mundo, nessa terra de Santa Cruz, que é o primeiro nome do Brasil, para sermos felizes. Agora, por que não somos? Porque não sabemos escolher? Porque não temos condição de escolher? Então o buraco é mais embaixo. E temos que começar agora, para colhermos daqui a alguns anos. Doutor João, nós estávamos conversando em off, desculpe eu me exaltar, eu não estou exaltado, é meu jeito de falar, mas é uma aberração que está sendo feito e que será feito daqui a alguns meses com essa Copa do Mundo. Tá certo. Bom, nós estamos aí o estresse pós-traumático. Eu já estou estressado nessa Ele já ficou estressado, mas não tem problema não, ele já recondicionou a coisa. Essa é a vantagem do psicólogo. Imediatamente recondiciona, mantém o equilíbrio, que sempre o psicólogo tem esse equilíbrio, e direciona, mas contestando, reivindicando, querendo o melhor. É isso que ele quer. Danelon falou essa coisa toda aí que sintetiza o melhor para todos, uma qualidade de vida. Nós temos direito a isso. Agora, Danelon, eu colocaria ainda no estresse pós-traumático, será que a gente poderia inserir isso, por exemplo, a perda? Com certeza, com certeza. Trabalhar com a perda é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade em que se objetiva única e exclusivamente ganhar. Mas, parece um absurdo o que eu vou dizer, mas o amigo vai entender. Nós temos que aprender a ganhar com a perda. Mas como é que a gente ganha? Porque somente tendo as dificuldades, as vicissitudes, é que nós vamos conseguir superar uma situação adversa. Então é importante para o papai, para a mamãe, para o educador de um modo geral, perceber que a criança também precisa passar por alguns momentos de dificuldade, para ele valorizar aquilo que é importante. É lógico que não é só perder, não é esse o sentido da perda, mas é trabalhar o ganho e sabendo que, mesmo ganhando, existem situações que nós vamos perder. E esta perda pode ser uma perda muito grande, muito generalizada, até mesmo em situações de perda de entes queridos, doutor João.
Se nós trabalharmos a nossa vida como um continuismo, não como e entender a morte como uma passagem, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é a vida. Daí a importância da nossa espiritualidade. Daí que devemos voltar, sim, as nossas vistas àquilo que nos conforta, que é a religião. Qualquer que seja a religião nos traz um entendimento do que é a vida. E a vida é um continuismo. Se aqui nós deixamos e se aqui nós perdemos entes queridos, tenho certeza que para onde ele vai renascer na casa do Pai, num lugar muito melhor. Evidente, nós ficamos tristes, ficamos chateados, mas entender que a vida é um todo e que não termina e não cessa com a morte. É um continuismo. O que nós somos, doutor João? Somos energia. Quando esse corpo, esse casulo que nós temos, ele perece por alguma coisa, a energia continua. E essa energia vai para algum lugar de acordo com aquilo que nós fizemos enquanto temos vida, a chamada vida. Daí a importância de trabalharmos o melhor, não para nós, para o nosso próximo. E aí vamos entender o único mandamento que existe: ama teu próximo como a você mesmo. A partir desse momento, nós começamos a entender o que o nosso Divino Mestre nos ensinou. Estávamos conversando há pouco com o meu amigo queridíssimo, pastor Ricardo Rossi, sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lógico que é amar a Deus, mas amar o próximo sobre todas as coisas. Aí criamos a harmonia, criamos o entendimento e passamos pela vida de uma forma que vamos propiciar ao outro aquilo que temos de melhor, que é a nossa amizade, nosso companheirismo, a nossa compaixão humana. Esse é um caminho aí mesmo, hein? Que chega ao Mestre. Olha, e você ganha os céus. Essa é verdade. Agora, Danilo, é nesse estresse pós-traumático, as pessoas desencadeiam fobias. Agora, essas fobias têm que ser muito trabalhadas psicologicamente para a pessoa libertá-las e, com isso, conseguir novamente trilhar uma vida de equilíbrio, saudável. Como é que você vê isso? Doutor João, o senhor sabe melhor do que ninguém, um homem extraordinário, um profissional da área da medicina. Todos nós temos medo, que nós chamamos fobia. Agora, enfrentar este medo é que é o X da questão. É dizer àquela pessoa que seja qual for a fobia que ela possa ter, ela tem instrumentos e tem força para enfrentar. Basta que ela se determine a enfrentar alguma coisa que ela acha que ela não pode. Quando o profissional trabalha com a pessoa e diz assim, você é capaz, às vezes a pessoa tem uma ideia de um leão e ela tem que enfrentar o leão. Mas na realidade, quando ela enfrenta, ela vai ver que é um gatinho bem pequenininho. É determinar-se, é ir em frente, é trabalhar os seus medos, que todos nós temos. Eu não tenho medo. Se eu não tiver medo, você está lascado, para não falar outra coisa. Todos nós temos o medo, mas não aquele medo paralisante que devemos ter. Aquele medo de dizer que eu sou capaz. E quando eu não me sentir capaz, eu ir buscar forças internas que Deus nos dá para nós podermos enfrentar esse medo. É por aí o caminho. Não se acovarde. Não fique de cócoras quando você diz assim, isto é maior do que eu. Não é. Basta que você, sendo ajudada por um profissional, sendo orientada por uma pessoa realmente que é um educador, ele pode te ajudar a enfrentar. Medo, todos nós temos. A grande atitude, enfrentar esse medo para superar. Olha, é isso aí, doutor Danilo. Danilo, ótimo. E esperamos encontrá-lo aqui para a gente continuar debatendo. Esses assuntos são muito importantes para toda a população e é do dia a dia, né? Porque você colocou muito bem, a violência no país ainda, eu vou falar, não tenha ninguém, eu não vejo uma pessoa, estou falando assim, do poder, aí, gente que foi eleita pelo povo aí, nas esferas superiores, principalmente a Câmara dos Deputados aí, que poderia aí em alguns projetos focar mais a segurança. E com a segurança, a gente também amplia aí na área, como você falou, de educação, saúde, etc. Mas
a gente torce para isso e a gente vai continuar debatendo esses assuntos. Se Deus quiser, doutor João, e nós um dia vamos mudar. Quando a gente percebe, através dos noticiários da TV, aqueles homens engravatados, levantando o seu punho, fechando o seu punho, eu fico pensando comigo mesmo, será que nós merecemos isso? Aí eu fico pensando, quem é que coloca essas pessoas lá em cima? Não somos nós? Então nós temos a nossa parcela também. Então, por favor, quando você for depositar o seu voto, avalie muito bem. Eu não vou perder meu voto. Você já está perdendo o voto, o Brasil já está perdendo. O que nós temos é a grande oportunidade de mudar. E cabe a nós mudarmos. Não é ninguém que vem da Suíça, o Raik Oparta, que vai dizer o que nós temos que fazer. Se o problema é nosso, é nós que temos que resolver. E temos condição com a graça de Deus. Olha aí. É um homem que tem um viés político, hein? Eu não sei como é que ele pensa isso. Mas um homem que tem... Quer dizer, a política não é a política partidária. A política de querer o melhor. A política de discutir. A política de debater num regime democrático. Doutor João, eu acredito. Eu acredito que podemos mudar. O que nós precisamos é de um negócio chamado motivação de mudança. Motivação de mudança de um status quo que está aí. Que muitas vezes nós temos essa parcela porque negligenciamos situações. Não adianta derramar, o leite derramado não vai voltar mais. Mas aqui para frente, da agora para frente, nós temos muito que trabalhar. Trabalhar de que forma? De uma forma inteligente, passiva, não agressiva, porque isso não alimenta aqueles extremistas. E a partir desse momento nós trabalhamos a ideia de um país melhor. Temos tudo para dar certo. Se não dá certo é porque nós não estamos sabendo trabalhar. Um país que tem uma vastidão continental como este país que nós temos, que temos principalmente uma unidade linguística extraordinária, por que que não dá certo? Porque aquelas pessoas que estão lá em cima, infelizmente, só pensam no seu umbigo. Não estão pensando no umbigo coletivo. Querem se locupletar num cargo. Quer que a vaidade seja maior do que eles próprios. Para quê? Para infelicitar mais pessoas, mais brasileiros? Basta. Não aguentamos mais. É isso aí, Danelon aqui. Danelon, eu agradeço. Vamos continuar debatendo outros temas aí de interesse. Vamos, eu que agradeço, já estava saudoso de estar aqui com meu amigo João Soares e sempre que convocado, como um bom soldado, estarei aqui nessa trincheira. Homem que estará também aí num debate amplo aí, Copa do Mundo, vai ser um negócio interessante. Bom, nós vamos um breve intervalo, voltamos já já e o Danelon vai voltar. Um grande abraço a todos.